Olá, estudantes. Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre os grandes pernambucanos que fizeram e que fazem sua história, tanto na música, na arte e na literatura. Hoje nós temos a visita do professor Beto Teles. O professor Beto Teles irá nos abrilhantar falando um pouco sobre Chico Sainz e o movimento Mangue Beat. Tudo bem, professor? Tudo bem, é uma alegria estar aqui participando junto com os nossos estudantes. Eu gostaria muito assim de que esse papo pudesse ser de muita contribuição para o crescimento e para a valorização da cultura pernambucana, que é um dos nossos maiores patrimônios. E, por falar também em nossa apresentação, é importante salientar que nós estamos usando máscara. Por quê, professor? Nós estamos usando máscara porque nós estamos seguindo os protocolos da OMS, os protocolos da Secretaria de Saúde de Pernambuco, bem como do Ministério da Saúde e também da Secretaria da Educação. E como há na tela, nós temos aqui o seguinte: a série artístico-literária, esta série, ela pretende mostrar a vocês, estudantes, o quê? Os grandes nomes pernambucanos da música, da literatura, na arte, conhecer um pouco essas grandes personalidades. Mas vamos ao ponto de hoje, sobre Chico Sainz e o movimento Mangue Beat. Olha, ô professor, gostaria de que o senhor falasse um pouco como o senhor teve contato mais específico com a música de Chico Sainz, com o movimento, que o senhor falasse um pouco para nós. Eu acho que Chico foi um grande incentivador, inclusive do meu próprio trabalho científico, né? Eu trabalho na minha tese de doutorado e também no meu mestrado, eu trabalhei com justamente o movimento hip hop, como é que se constrói a identidade de jovens adolescentes dentro do movimento hip hop. Então, eu tenho a impressão que isso passa exatamente pelos tempos em que eu vivia na soparia, onde eu via algumas vezes Chico Sainz se aparecia por lá, quando ele era simplesmente Francisco de Assis França, né? Então ele aparecia por lá e a gente teve contato porque a soparia ela é importante também nessa cena, né? Roger organizou um ambiente em que a gente tinha toda uma cena cultural, nós tínhamos música de ótima qualidade, era um ambiente onde artistas se reuniam e tudo mais. Então a gente via que naquele período, naqueles tempos da soparia, Chico já aparecia por lá, juntamente com jovens daquela época. Nós temos uma diferença de idade muito pequena. Chico nasceu em 66, eu nasci em 64, eu sou mais velho do que Chico, 2 anos, né? Então, realmente, a cena cultural daquela época também incentivou muito o nascimento desse movimento, né? Porque, mais ou menos em 87, né, Chico já tinha uma banda, Orla Urbi, né, que Hum. era uma banda que já trazia, assim, mostrava a genialidade que era aquele jovem que surgia no movimento cultural pernambucano, né? Ô, professor, me diga uma coisa, isso falando aí sempre de Chico Sainz, apontando essa questão de Chico dentro do cenário pernambucano, é importante lembrar o seguinte: a pergunta que eu faço, uma pergunta que eu acho que todo estudante deve ter, justamente sobre Chico, ele tinha muito aflorado essa pernambucanidade. Confirma? Sim, principalmente porque ele tinha uma influência muito grande de estudiosos que a gente tem, como Josué de Castro, e o próprio movimento hip hop, né, que tinha uma força grande. Você vai observar que teve um tempo, inclusive, que Chico participava de um grupo que era a Legião Hip Hop, né? Então, esse grupo, ele participava porque tinha todos aqueles elementos do hip hop presente ali, como os grafiteiros, tinha também os dançarinos, tinha todo o pessoal que trabalhava também com DJs. Então, era um movimento que trazia nesse bojo a cultura que vinha também de raízes negras, de raízes pernambucanas. Então, a gente vai ver que o Chico Sainz, ele se destaca juntamente com o Fred 04 e outros que a gente vai falando sobre eles se destacam muito por conta de que eles fizeram uma releitura da cultura pernambucana e colocaram dentro desse movimento, o movimento Mangue Beat, o movimento do mangue, eles colocaram os ingredientes
que foram colhidos dentro daquele grande caldeirão que é a cultura pernambucana. Sim, eu gostaria de destacar para o nosso estudante que o professor Beto citou aqui o nome de um outro pernambucano que também será destaque aqui em nossa série, que será o grande Josué de Castro, certo? Professor, eu gostaria que o senhor lesse aqui para o estudante esse texto que há na tela, por favor, para situar um pouco esse nosso estudante sobre a questão de Chico Sainz. Poderia? Sim, é claro, Chico Science, ele tem essa participação nos grupos de dança de hip hop em Pernambuco. Isso mais ou menos nos anos 87, por aí. Chico Science trabalhava muito trabalhava não, ele na verdade se divertia, né? Porque os grupos de hip hop, principalmente nos estudos que eu fiz trabalhando com eles, os grupos de hip hop são lugares onde jovens se identificam com todos aqueles elementos que compõem, porque o hip hop, ele é, em linhas gerais, uma releitura da sociedade, né? Existe uma releitura da sociedade, um reaproveitamento dos valores que a sociedade deixa de lado. Então o hip hop ele traz, ele levanta, ele traz de volta todas aquelas questões que envolvem aqueles jovens e por isso eles vão se identificando e achando a identidade de ser pernambucano, como foi o caso de Chico. Então a gente vê que ele tinha duas bandas, né? Ele participou inicialmente, antes de ser conhecido, quando ele era somente Francisco França, né? Ele tinha uma banda que ele fazia parte, que era a Orla Urbe, que está aparecendo ali, e também a Lustal, né? Hum. Essa banda ela veio depois, inclusive depois dos grupos de hip hop. Porque Chico, ele tinha toda uma. Lustal, na verdade, é em homenagem a um cartunista francês, né, que ele gostava dos quadrinhos do cartunista. Né, então, a gente vê que. E também porque a cena hip hop que aparecia nos anos 80 tinha uma influência muito grande do movimento negro norte-americano, do pessoal da Jamaica, do jazz. Então, você vai ver que figuras como James Brown, Grandmaster, e Curtis Blow fizeram muito assim a cabeça desses meninos daquela época, né? Bem como o soul norte-americano que fez um trabalho muito interessante para servir uma base para que a gente pudesse pensar no movimento Mangue Beat sofrendo essas influências inicialmente com esses jovens, né? Sim, em termos gerais, como é que eu poderia passar para os nossos estudantes, se eu poderia anunciar um pouco, o que seria, qual a proposta de Chico Sainz com o movimento dele, em termos gerais? Isso a gente deriva do próprio trabalho que emerge com o trabalho de Chico Science e a Nação Zumbi, né? Começando com aquele álbum que estourou no Brasil inteiro e também estourou para o mundo, né? Mas aí a gente vai observar que é justamente a fusão Ritmos? de vários ritmos pernambucanos. Você vai observar que entra a questão do maracatu, entra a questão da ciranda, entra. Então, mas a gente primeiro está vendo que existia inclusive um próprio manifesto do movimento Mangue Beat que foi encabeçado por Fred 04, quando ele lançou um manifesto escrito, né? Que foi o Caranguejo com Cérebro, né? Então, a gente vai observar que é justamente esse avanço que se tinha, esse movimento, ele tem raízes justamente nessa coisa da cena pernambucana, da questão do mangue, que tem os estudos de José de Castro como base, e tem também a própria situação do mangue, a cena cultural que estava começando a fervilhar e a gente vendo que começava a surgir um grande movimento musical que eu tenho a impressão que é um dos maiores marcos da cultura pernambucana, né? Um dos maiores marcos da cultura pernambucana é, claro, da nossa época atual é Chico Science. Eu penso que Chico Science, Fred 04 e o pessoal da Nação Zumbi, eles trouxeram para a gente uma nova forma de viver música, né? É uma música extremamente moderna. Eu diria que é uma música ainda do século que ainda vai vir. É uma música ainda do futuro. Né? É uma fusão de todo o aparato nordestino, de tudo que acontece.
né, na cena pernambucana. Eu diria assim, nordestino e com a especificidade de Pernambuco, nessa questão do homem caranguejo, não é isso? Uma Exatamente. questão que eu posso dizer, uma arte telúrica, não arte da terra, não é isso? Sim, principalmente porque o movimento, esse movimento, ele surge levantando essa bandeira da questão mangue, né, do mangue, né? Então, que é uma coisa que a gente, inclusive, é muito triste a gente ver que estão até tentando liberar os mangues, que é a nossa salvação, a salvação aqui da ecologia que permeia aqui essa região da gente é o mangue, né? Então você veja que nos anos 80 esses meninos eles já tinham toda essa visão de que o mangue era importante e que os cidadãos que trabalham naquele mangue eles são os denunciadores, né, de um sistema que empobrece pessoas e que transforma essas pessoas em seres que eles comparam a caranguejos, né? Daí você também a influência grande de Josué de Castro, não é? Quando se fala-se justamente essa questão do homem, da lama, a questão telúrica, do mangue, certo? Uma coisa eu gostaria, você poderia abrilhantar aqui a nossa conversa com alguns versos, tem em mente, lembra alguns versos de Chico Sainz? Eu gosto de frases curtas que Chico dizia, assim, como por Impactantes, né? exemplo, impactantes, como ele dizia assim que computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro, né? Então isso mostra o caráter crítico do que é a música que Chico tinha, né? E você veja que são trabalhos que ele e compositores que os ajudavam, né? Você vê que tem também, a gente não pode tirar dessa cena também o pessoal do Mundo Livre S.A., como o Fred 04, que também é extremamente importante para esse movimento, né? E a gente vê assim que tem influências muito interessantes. Você pode observar que nessa obra de Chico, você vai ver que, por exemplo, ele tem um grupo chamado Lamento Negro, né, em Olinda, né, que é um grupo afro que tinha justamente essa coisa muito de mostrar a cultura negra envolvida também dentro dessa questão do movimento Mangue Beat, né? Será que dentro todo esse universo, poderíamos dizer que Chico Sainz ele fez escola? Eu tenho a impressão que sim, porque a gente vai ver que hoje a gente tem várias influências, né? Assim, você vê, mas não só escola. Eu tenho a impressão que Chico Sainz, o movimento Chico Sainz e o movimento Mangue Beat, ele, ele, ele colocou em evidência toda uma cultura pernambucana que estava assim um pouco escondida e somente apresentada no carnaval, né? Porque você veja só, ele colocou mais explicitamente Lia de Itamaracá na cena cultural pernambucana de uma forma mais forte, né? Você vê também que aparece também os próprios movimentos, o movimento hip hop aparece um pouco mais. Você vê também que aparece gente que explode como Zebral do Face do Subúrbio. Você vai ver também que tem toda uma questão canibal ali no Alto José do Pinho. Então você vê que essas pessoas elas começaram a ser mostradas em que existe uma mistura. Pernambuco tem uma mistura cultural, um caldeirão cultural que serve de influência para muitas bandas da atualidade. Então você vai ver que Gilberto Gil, quando viu a Sim, versão que ele fez para Maracatu, o Maracatu Atômico, cômico. né? Então você vai ver que eles ficaram totalmente encantados com esse som de tambores, essa coisa forte, a presença de Daruê Malungo ali naqueles tambores. Então é muito, muito bonito ver o movimento É hip hop. interessante que, pela sua fala, dá muito bem para entender que o Chico Sainz, com seu movimento, vai dar visibilidade a esses pontos que foram mostrados aqui. A questão do mangue, a questão do subúrbio, as faces do subúrbio, se assim eu posso dizer. Eu gostaria que falasse um pouco o seguinte, sobre a questão do movimento Chico Sainz dentro do panorama nacional, não é? Panorama nacional. Você falou aí do próprio Gilberto Gil, não foi isso? Exatamente. Então a gente vai ver que em 93, né, tá aparecendo até aí na tela, a gente vê que em 1993, São Paulo e Belo Horizonte recebeu o disco Da Lama ao Caos, né? E foi uma coisa que estourou, né? Principalmente porque era uma coisa muito nova que aparecia na cena musical brasileira, né? E depois que ele lançou o Afro Ciberdelia,
que é uma abordagem mais pop, né, principalmente do movimento, que entrava no pensamento que está dentro da juventude, como a juventude trabalha. Então a gente vê que foi quando Chico Science e Nação Zumbi começou a ser um nome conhecido. Então eles começaram a fazer excursões pela Europa, nos Estados Unidos. Chico Science tem até uns clipes dele aí que os meninos podem ver no YouTube, é muito interessante, né? Você vai ver que ele canta em Nova York, a turma fica rendida ao trabalho daquele jovem, né? Então, realmente, ele influenciou bastante. E você vê que o Gilberto Gil ficou tão encantado com isso que ele disse que nessa cena atual que a gente tinha, é, era um dos movimentos mais bonitos que tinha, era o movimento Mangue Beat, né, que surge com esses jovens pernambucanos, né? E também o Olodum na Bahia, né? Sim, professor. É uma questão importante que eu gostaria de salientar para o nosso estudante, que Chico Sainz não ficou nessa questão dos enlatados europeus e norte-americanos, não. Justamente ele traz essa batida do maracatu, esse modo de ser pernambucano. Não é isso? Exatamente, porque se a gente pegar principalmente as origens que influenciaram Chico Science, a música black, que trazia justamente dentro das questões do movimento hip hop, né? Então a gente vai observar que, na verdade, o próprio movimento Mangue Beat, ele influenciou muito a própria cultura brasileira em termos de apresentar uma nova forma de abordagem musical. Por exemplo, a gente vai ver aqui Cássia Eller, e se a gente olhar fora do Brasil, porque o CD Roots do Sepultura, ele traz essa influência para dentro do seu trabalho, né? Então a gente vai observar que realmente tem. A gente vê que Cássia Eller cantava música de Chico Science, Arnaldo Antunes, né? Então a gente vai Marcelo. observar Marcelo D2 é um cara que a gente vê que tem uma pegada que sofre a influência do movimento Mangue Beat. Eu acredito nisso piamente no que eu estou dizendo, porque você vê que ele começa a juntar a questão do samba, a questão do samba de break ali, e junta com o rock, né? Porque também a presença do rock é extremamente importante. As guitarras do movimento da Nação Zumbi são coisas que a gente observa que serve de base para que a gente possa dizer, a gente pode afirmar que influenciou muito a cultura musical brasileira. Eu achei interessante quando o professor Beto salientou aqui, e fica para vocês, estudantes, para vocês, jovens, justamente quando falou o seguinte, falou-se, professor, quando o senhor citou essa questão, porque nós, pernambucanos, muitas vezes valorizamos essa questão que você falou do maracatu, da ciranda, etc., mas em época de carnaval. Dá uma ideia meio folclórica apenas, ou caricata, se assim eu posso falar. Aí quando o Chico Sainz, ele faz isso, é justamente a mostrar o seguinte, que nós temos uma cultura própria, nós temos um estilo próprio, nós temos uma identidade pernambucana, por assim dizer, forte, claro, como ele se propõe, e colocar aí na própria música. E não só vir com a questão dos enlatados, se assim eu posso dizer, europeus. Então, é justamente essa questão que fica de valorização do que é nosso, né? E da nossa realidade, dos subúrbios. É o interessante que mostra justamente que não deixa de ser uma arte de denúncia também. Não posso, assim eu posso dizer, não posso? Sim. Se a gente observar, nós temos toda uma produção cultural pernambucana que é de altíssimo nível. Porque, por exemplo, se a gente for observar, o nosso frevo é uma música que requer experiência, requer talento, requer você ser especialista em cuidar de instrumentais, e o poder que tem. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que os jovens pernambucanos, eles valorizam músicas que vêm da Bahia, não que não sejam músicas, são músicas maravilhosas. Valoriza essas músicas que vêm de Goiás, daquela região ali do sertanejo novo, né? Enquanto nós temos aqui todo um aparato cultural de extremo valor, né? Porque não é somente a questão de se trabalhar a sofrência e outras coisas, não. Porque a gente vê que jovens hoje ainda sofrem uma influência em que aparece até esses movimentos agora do funk aí da periferia que aparece. Eu tenho a impressão que isso é uma forma de se buscar
e sofrer essa influência para que a gente possa pensar numa música pernambucana, na cena pernambucana musical, em que a gente tem abandonado e a gente poderia valorizar muito essa Identidade. nossa identidade, né? Certo. E gostaria de falar um pouco das influências que ele sofreu, as influências como nós temos na tela aqui para os nossos estudantes. Hum. Uma das influências que a gente tem, a gente vai ver que Josué de Castro é extremamente importante, né? Porque ele teve todo o seu trabalho trabalhando essa questão do ciclo do caranguejo, a questão dos homens caranguejos, e quando ele começa a descobrir que, na verdade, e ele fala, né, que não foi em Sorbonne que ele aprendeu a, a estudar a humanidade, a estudar a sociedade, mas Hum. foi a partir da observação do mangue, a partir de ver os senhores que trabalham no mangue, as senhoras que trabalham no mangue, aquelas pessoas que se misturam com a lama, e foi daí de onde ele tirou e ele verificar que aquelas pessoas que viviam lá eram pessoas que viviam subvidas, então existe toda uma denúncia por trás dessa influência que sofre o movimento Mangue Beat. Sim, aí como há na tela aqui, professor, nós temos aqui uma foto, olha aí. Falamos tanto de Chico Sainz, só para os, claro que é uma figura muito conhecida, infelizmente não está mais entre nós, mas nós temos aqui uma foto dele já para o estudante conhecer um pouco o Chico Sainz. Eu gostaria que o senhor pontuasse o que está escrito, explicasse um pouco para o nosso estudante. Sim, então ainda é uma continuação dessa ideia do tipo de influência que se traz, né? Então, esse movimento da contracultura é justamente você mostrar que, na verdade, e trazendo de novo Josué para a cena, a gente mostrar que é, a questão do mangue, a questão da pobreza, a questão do abandono daqueles senhores, daquelas senhoras que trabalham no mangue, ela não acontece por acaso. Aquilo ali é o resultado de um processo de empobrecimento da população por conta da própria ideia do que o capitalismo oferece. E quando o senhor fala justamente essa questão do mangue, essa questão do Josué de Castro, essa questão de contracultura, eu gostaria de salientar bem que é um movimento, veja que tem uma base, há uma base ideológica. Não é um movimento que eu poderia dizer, uma música chiclete, se assim eu posso dizer, que passou e sim, deixou marcas, porque há um fundamento teórico aí. Vejam que o professor o tempo todo está citando essa questão de Josué de Castro, a fome, o mangue, a questão telúrica da terra, essa identidade pernambucana, essa questão social de Pernambuco. Então, há um arcabouço teórico por debaixo, há algo que sustenta, não é verdade? Sim, então você veja que é um movimento que ele surge com um manifesto. E esse manifesto, ele tem trazendo toda uma concepção do que é a cultura mangue, né? O Mangue Beat. Então você veja que tem o próprio movimento Mangue Beat tem a ideia do que é a Mangue Town, né? Que é a cidade, Cidade dos a Mangues. cidade do mangue, né? E também tem aquela questão da própria cena cultural em que ela aparece, né? Então a gente observa que é justamente essa crítica que ele lança para o abandono que se tem das pessoas que trabalham, das pessoas que estão envolvidas na lama lá. Então, por isso que você vê que quando chega da Lama ao Caos, foi o primeiro disco que o Chico fez, ele projetou essa banda de uma forma fantástica, né? Então, a gente tem que ver que é, uma das coisas que a gente poderia agradecer é que foi. Eu sempre digo que a presença de Chico na cena cultural, ela é como um conceito que eu trago da física, né? Tem um conceito na física que diz assim, que um raio com muito poder de energia, ele tem uma duração de vida muito curta, né? Então, a passagem de Chico pela cultura pernambucana, na minha opinião, ela tem essa conotação de mostrar um jovem que cresceu examinando o seu ambiente cultural, a cidade que ele estava envolvido, um jovem olindense, juntamente com outros jovens
muito Não é da brilhantes, elite, né? né? Exatamente. Então, e ele levanta essa questão e mostra uma música que se projeta para o futuro. Eu considero que nós ainda estamos aprendendo a desenvolver o trabalho que esses meninos fizeram com esse movimento, né? Então, uma das coisas que a gente vai observar é que é, esse disco, o Afro Ciberdelia, né, que foi o disco que veio depois, foi esse disco que ele pegou, inclusive a gente vê a genialidade em que eles deram um toque pop no disco para poder promover esse avanço da cultura mangue em todo o Brasil e também no mundo, né? Então a gente vê muitas influências mundo afora ainda, né, como a banda que eu já citei. Professor, o senhor fala com tanta paixão sobre essa questão desse movimento que eu acho que o nosso estudante que está em casa aí, né? Está em casa, ele vai se apaixonar cada vez mais e vai querer buscar conhecer. Eu gostei muito quando o senhor falou justamente esse Manguetown, né? Esse Recife, essa realidade nossa, essa cidade dos mangues, essa questão social. Que interessante que quando o senhor falou aqui, eram jovens. E muitas vezes, na uma crítica que se diz assim, porque o jovem não sabe de nada. Justamente Chico vem com um arcabouço ideológico e mostrando que um jovem pernambucano de uma periferia, certo, que não pertence às classes da elite, que pegou temas comuns, por assim posso dizer, sociais, com esse arcabouço de Josué de Castro e tantos outros, e leva essa pernambucanidade para a sua própria cidade. Muitas vezes aqui entre nós é tão difícil, né? Para o Brasil e para o mundo, levando o que é esta Manguetown, não é isso? O que é esse Recife? O que é esta realidade? O que é essa realidade excluída, E não é isso? a própria denúncia dos senhores que vivem mergulhados na lama para poder sobreviver, né? E também existia já um caráter que está muito em voga para a gente pensar atualmente, principalmente nós que somos pessoas que precisamos viver para o futuro, vocês que são os jovens, que são o futuro o nosso futuro, o futuro da humanidade, a gente precisa pensar também porque esses jovens já denunciavam também que o mangue é um lugar onde se joga toda o lixo, todas essas coisas, e o mangue tem esse cuidado de limpar essas questões. Então a gente vai observar que já se tinha um caráter ecológico do pensamento desse caranguejo homem, dessa questão do ser humano ligado ali com a questão de viver, de tirar o caranguejo para sobreviver, e o próprio movimento do caranguejo entrar na lama e do homem também do ser humano entrar na lama, né? Então a gente vê que tem essas coisas, elas não acontecem por acaso, elas são coisas e é interessante também para quem estuda, para quem se prepara, para a gente entender que não foi uma coisa que surge ao acaso, né? São coisas que são resultado de um projeto de trabalho que esses meninos vão fazendo e eles vão construindo e chegam a fazer um trabalho desse tipo. Claro, o movimento musical, essas questões, elas surgem no dia a dia, porque nós somos mais produtivos quando a gente está se divertindo. Então você vai observar que esse movimento surge a partir de discussões de jovens numa mesa de bar, né? E a partir disso, esses jovens se reúnem, eles vão trabalhar e eles também estão inseridos dentro de uma cena cultural mangue e também, vai terminar agora, né? Uma cena cultural e também tem a questão da cena punk, né? Então você observa que eles, na verdade, eles têm essa coisa da diversão envolvida, mas também tem o caráter da seriedade, de observação do ambiente em que eles estão inseridos. E eu gostei muito, justamente, quando o professor Beto falou aqui, essa questão do mangue, né? Ao jogar o lixo no mangue, e o mangue, ao mesmo tempo, é um berçário. Veja só, há uma degradação, uma destruição da questão do mangue, e há também a questão, é um próprio berçário. E quando você fala justamente esse homem caranguejo, também vamos me lembrar também de um outro pernambucano, Manuel Bandeira, quando fala a questão do homem bicho, certo? Que ele viu um homem e tal, na verdade um bicho, e no final aquele bicho, aquele ser jogado, relegado ao lixo, era a questão de um homem. Então você vai encontrar justamente essa questão social. Eu gostaria, você tem algum texto para ler,
Eu teria um Chico. texto interessante que remete a Chico, né, que ele diz assim, ó, deixai que os fatos sejam fatos naturalmente, sem que sejam forjados para acontecer. Deixai que os olhos vejam pequenos detalhes lentamente. Veja só como está presente a questão da observação da cena mangue. E continua, deixai que as coisas que lhe circundam estejam sempre inertes, como imóveis inofensivos, para lhe servir quando for preciso e nunca lhe causar danos, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Profundo. É profundo. E eu gostei muito também, isso que o É. senhor traz ali, a questão do o mangue, um conceito, a Manguetown, a cidade, o mangue novamente, uma cena. Sim, Eu acho que o mangue ele é aquele conceito que vai trazer para a discussão da cena da cidade, a Manguetown, né? Uma cultura que emerge a partir da observação desses três fatores, né? Você tem uma ideia do que é o mangue, de como as pessoas vivem, de como elas são exploradas, a situação do mangue enquanto uma oportunidade de preservação da natureza e de renovação, né? Depois a gente vai ter o Mangue Town, que é a própria cidade de Recife, que é cercada pelo mangue, e ela também tem essa possibilidade de se reestruturar, de melhorar. O mangue ele é um fator importantíssimo de preservação da natureza. Nós deveríamos preservar muito o mangue, porque o mangue ele é um dos maiores filtradores que a gente tem, e a própria cena mangue, que é caracterizada por essa efervescência da cultura pernambucana. Eu tenho amigos no mundo inteiro, eles ficam extremamente, e eu estou arrepiado de novo, eles ficam extremamente felizes quando sabem que em Pernambuco, toda criança sabe cantar o hino de Pernambuco. A verdade. gente tem orgulho em ter a bandeira de Pernambuco que a gente coloca. Nós temos uma das melhores educações do Brasil, não é à toa. Não é à toa, né? Isso acontece exatamente por conta dessa força que nós pernambucanos temos, e a gente deve o tempo todo trabalhar para que nós continuemos nesse sentido de renovação. Mangue Beat é renovação, Mangue Beat ele é um movimento que está ainda nascendo dentro das pessoas todos os dias. Sim, eu achei interessante que você falou o mangue, o conceito, a manguetal, a cena, interessante. Tudo isso aqui, eu acho que despertou no nosso estudante essa vontade, cada vez mais, de conhecer e aprofundar-se dentro desse universo que é Chico Sainz, a própria Nação Zumbi, né, o movimento Mangue Beat e a própria pernambucanidade, a pernambucanidade, por assim dizer. Eu acho que foi ótimo, foi excelente o nosso bate-papo, esse bate-bola aqui sobre a questão do nosso amigo Chico Sainz. E eu gostaria de encerrar para falar que, antes de eu dar a palavra aqui ao nosso professor, certo? Lembrar que o professor Beta é professor formado em matemática, não é isso? Eu sou matemático, eu sou também psicólogo, né, em que eu fiz mestrado e doutorado nessa área, e eu também eu trabalho muito assim com essa questão da cultura popular, e escrevi até agora e trabalho muito com educação, né, principalmente a educação de jovens em situação de emergência. Agora mesmo, esse ano, eu fiz um capítulo de um livro que foi lançado mundialmente, Educando Crianças ao Redor do Mundo. É um livro que foi lançado agora em Berlim, né? E eu fui convidado representando o Brasil para fazer um capítulo sobre como ensinar crianças em situação de emergência. E a secretaria? Então, e trabalho na Secretaria de Educação como professor formador lá na GEPAF, que trabalho lá com a Meu professora colega. Rose, com professora Shirley, também com professor Robson, e também com professora Ana Selva. Tá certo. Então aqui, professor, eu gostaria que o senhor declamasse para nós mais uma vez aquele belo texto de Chico, se tiver alguns versos, e no final se despedisse aqui para os nossos estudantes, tá certo? Eu gostaria também de sugerir que se pensasse em trabalhar uma coisa que influenciou bastante esse movimento, que eu quase esqueci durante toda a minha fala, que é o movimento armorial de Certo, Ariano vai ser Suassuna. falado.
certo? O movimento armorial é extremamente importante para a gente ver, e foi esse movimento que terminou a gente chegando nesse desenvolvimento que é a cultura mangue. E não Então, esqueça, professor, de agradecer também aos nossos intérpretes de sim, Libras, né? agradecemos aos nossos intérpretes pelo trabalho muito bonito que esse pessoal faz para que nós possamos chegar às pessoas que não conseguem nos ouvir. Então, isso é muito bom ter esse pessoal maravilhoso para nos ajudar. E hoje foi a Joyce, a Ione, né? A Ione E o meu xará Robson. e o Robson. Muito bem. Vamos lá aqui. Então, a frase que eu deixaria é o seguinte: deixar que os fatos sejam fatos naturalmente, sem que sejam forjados para acontecer. Deixar que os olhos vejam os pequenos detalhes lentamente. Deixar que as coisas que lhes circundam estejam sempre inertes, como móveis inofensivos, para lhes servir quando for preciso e nunca lhes causar dano, sejam eles morais, físicos ou psicológicos. Qual a sua mensagem? Eu digo para os estudantes 3 coisas muito importantes. Primeiro, o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida e devem também governá-la. Essa frase não é minha, é de um rapaz chamado Wilhelm Reich. E termino agradecendo aqui ao professor e peço a vocês que continuem conosco no Educa PE e também a nossa série, não é isso? Nosso papo artístico literário. Então, gente, um forte abraço e, infelizmente, por hoje é só. Muito obrigado, professor. Muito obrigado também. Felicidade.